Om Ajnanatimidandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurnamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astu Tarasata Srisrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem. Então, vamos tentar entender hoje um pouquinho o que é Dharma e as diferentes aplicações dessa palavra no contexto védico. Ok? Então, a palavra Dharma, ela vem da raiz sânscrita Dri, né, que significa segurar, manter, né, preservar. Ou seja, ela traz um significado que remete ao fato de termos a necessidade de manter um certo comportamento ou um certo dever ou certos princípios, né, para a eternidade. Tá? Nos textos mais antigos dos Vedas, nós temos sempre essa palavra Dharma associada à manifestação cósmica, ou seja, a criação em si, e também a relação com Deus. Então, essa palavra Dharma, ela não tem a ver com propósito, como muitas vezes é traduzido para o inglês ou para o português. Tá? Por aí, seguidores do budismo, ou até mesmo seguidores de linhas de yoga, etc, etc. Então, na verdade, a palavra Dharma, ela tem a ver com dever, tem a ver com ocupação, tem a ver com uma ação em si. O Dharma pressupõe que você esteja fazendo algo que é este Dharma. Então, o Dharma não é apenas um conceito, não é apenas um desejo, não é apenas um propósito, não é uma meta, né, não é uma intenção. O Dharma, ele é uma ação em si, ele é uma atividade que você executa com a finalidade de
preservar alguma coisa. Então, o nosso propósito, ele é o quê? Adorar a Deus, servir a Deus. Faremos isso através do quê? Através do Dharma. Entendem? Então, essa é a diferença, tá? Dito isso, nós temos, então, diferentes aplicações dessa palavra Dharma dentro da literatura védica. Quem aqui já participou do meu curso do Vedanta já ouviu um pouquinho sobre isso, né? Então, hoje eu vou tentar elaborar um pouco mais, aprofundar um pouco mais do que o curso em si, né? No curso a gente passa um pouco rápido, só para dar aquela pincelada, né? Mas hoje a intenção é a gente aprofundar um pouquinho mais, tá? Muito bem. Dito isso, de que maneira os Vedas vão apresentar essa palavra no sentido do que os Vedas estão definindo o que é esse Dharma, tá? Não apenas o estudo gramatical, mas o que os Vedas estão apresentando como sendo o Dharma. Tá? Então tem uma diferença. A gente definiu o que é a palavra Dharma, o que ele significa, mas não definimos ainda o que ele é em si, né? Como isso entra na manifestação da vida, na manifestação da existência. Então, antes da gente entrar especificamente no que ele é de fato, vamos então falar um pouco sobre as diferentes aplicações dessa palavra na literatura védica. Nós temos dois tipos de Dharma. Nós temos o Naimitika Dharma, que é o Dharma temporário, e temos também o Nitya Dharma, que é o Dharma eterno. Então, muito importante, quando nós vamos estudar os Vedas, notarmos que certas palavras vão ter significados diferentes. E você vai ter que se acostumar com aquele contexto, com aquela literatura, para você saber diferenciar quando os Vedas estão se referindo a um Dharma ou a outro Dharma. Por exemplo, no Bhagavad Gita, Krishna diz, Sarva Dharmam Parityaja, abandone todos os Dharmas. Krishna diz para Arjuna, Sarva Dharmam, Sarva significa todos, tá? Abandone todos os Dharmas, né? E renda-se a mim exclusivamente. Bom, se Krishna já coloca no plural a palavra Dharma, né? Significa que aqui ele está se referindo a vários Dharmas. E qual é o contexto dessa palavra Dharma aqui, no caso? São as religiões temporárias, são as práticas religiosas temporárias, ou seja, que estão relacionadas com o mundo material, com o corpo físico, e não com a transcendência. Então, Krishna não está, obviamente, colocando aí dentro dessas... Alguém abriu o áudio aí? Vamos ficar atento, pessoal, para não esbarrar o dedo no mouse, deixar o mouse bem afastado da tela, tá? Para não abrir o áudio aqui no meio. Muito bem, então, essa palavra Dharma que Krishna está aqui utilizando, ela já tem um sentido muito abrangente. Ele está se referindo a quê? A todas as diferentes formas de religião e formas de ocupação que são temporárias. Dentre elas, nós temos o Varnashrama Dharma. O que é o Varnashrama Dharma? São as 4 divisões sociais, né, e as 4 divisões, vamos dizer assim, familiares. Tá? Os Varnas, né, eles são Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmana. Esses são os Varnas, ou seja, são as ocupações sociais que alguém pode ter. Isso também é uma forma de Dharma. É um Dharma temporário, é um Dharma que está relacionado com o corpo, ou seja, alguém
nasce com qualidades brahmanes, com qualidades kshatriyas, né, que são os guerreiros, são os políticos, os reis, ou com qualidades de vaishya, que são os comerciantes, os artesãos, artistas, ou com qualidades de shudra, que são os trabalhadores braçais. Então, esse dharma, ele é um dharma temporário, porque ele tem a ver com o corpo. Quando você nasce novamente, numa outra vida, você vai nascer, né, possivelmente numa outra família, num outro contexto, e você não mais será aquele kshatriya, por exemplo, da vida passada. Você agora pode ser um shudra, né, e você pode, na outra vida, vir a ser um brahmana. Tá? Então, isso tudo é temporário. Então, faz parte do Naimitika Dharma. Tá? Aqui eu não vou entrar no mérito sobre as castas, né? Não vou discutir isso aqui agora, mas já tem bastante coisa aí nas minhas aulas sobre isso, né? Enfim, no próprio curso do Vedanta também. Mas o fato é que tudo isso são identificações corpóreas, não tem nada a ver com a alma, certo? E aí você tem também os ashrams. Os ashrams são, vamos dizer assim, as fases da vida, tá? Que tem a ver com a relação familiar. Então você tem, primeiro, o brahmachari, que é o estudante celibatário. Ele é um filho, ainda não se casou, e durante a sua juventude, até o casamento, ele mantém o celibato, como de costume na tradição védica. As pessoas devem, né, deveriam se casar, todas sem ter nenhum tipo de relação anterior, tá? Isso mantém a pureza, isso preserva a qualidade, né, a qualidade do ser humano, a qualidade de piedade, né, de limpeza, preserva a inteligência, né, preserva o caráter, o bom caráter. Tá? Só que hoje, na nossa civilização, por exemplo, você tem um estímulo muito precoce, né, às relações sexuais, e isso destrói completamente o caráter das pessoas. Isso faz uma sociedade extremamente desqualificada em diversos aspectos, né? Também não vou analisar isso hoje a fundo, a gente pode até um dia também falar só sobre essa questão, sobre Brahmacharya, é até um bom tema para a palestra, né? O celibato, as implicações do celibato, né? As vantagens do celibato, isso é algo bem interessante para a gente também dar uma palestra. Muito bem, e aí você tem na sequência o grihasta, que é o chefe de família. É aquela pessoa que já se casou, né? Um homem e uma mulher que já estão casados, estão constituindo família, né? Terão filhos ou não também, né? Mas trabalham para manter ali o seu núcleo familiar. Esses são os grihastas. Depois nós temos o vanaprastha. Vanaprastha significa aquele que já passou, no caso do homem, de 55 anos, né, e no caso da mulher, de 50 anos, eles podem abandonar a vida familiar e se retirar para a floresta, para se aprofundarem na vida espiritual. Então, isso é chamado vanaprastha. Pode ser que eles não desejem fazer isso e querem continuar em casa, então eles serão grihastas até o final da vida. Tá? E aí, além do grihasta, nós temos o sannyasi. O sannyasi é aquele renunciante que decidiu não se casar, né? Ou que após o casamento, quando virou um vanaprastha, quando se retirou para a prática espiritual, ele automaticamente se tornou vamos dizer assim, uma referência, né, dentro da espiritualidade, e aí ele recebe o título de sannyasi. Então ele passa a ser um pregador, né? Ele passa a viajar, né, defendendo os princípios da religião, os princípios do Dharma védico, né? Agora já é o Dharma com D maiúsculo, né? Que é o meu caso, por exemplo, eu sou um sannyasi, né? Eu não me casei, eu já de estudante brahmachari passei para sannyasi, né? Então eu pulei essas duas etapas de grihasta e de vanaprastha. Então, automaticamente hoje eu faço esse papel, né? Cumpro com esse papel
de ser um pregador, tá? Tudo isso não é feito pela sua própria vontade, você não pode escolher isso. Isso aí vem de uma orientação dos mestres. Tá? Você pode escolher ser um grihasta, você pode escolher ser um vanaprastha, mas você não pode escolher ser um sannyasi. Porque o sannyasi, isso já implica uma outra qualificação espiritual, né, que precisa ser, vamos dizer assim, avaliada, né? É preciso ter o aval do mestre espiritual para que se, de fato, certifique de que aquela pessoa ali, de fato, ela tem a capacidade, ela tem o conhecimento, ela tem a prática, o comportamento de um santo. Então, ele se dedica exclusivamente a viver como um santo, como um pregador. Ele precisa cumprir com vários pré-requisitos. É claro que na Índia, de modo geral, você encontra várias pessoas que se auto-intitulam sannyasis, que se auto-intitulam gurus, né? Mas a gente não vai considerá-los como sendo regra. A regra é o que os Vedas nos apresentam. Tá? Então, nós temos aí esses 4 ashrams, tá? Que são as etapas de vida familiar, de vida social, tá? Que o ser humano cumpre. Então, todos eles também são dharmas temporários. Tá? É importante entender que mesmo um sannyasi, né, mesmo aquele que é espiritualmente inclinado, esse título também é um título material. Também faz parte de uma designação corpórea. Tá? Por quê? Porque a alma ela não tem identificação de sannyasi ou de guru. A alma ela tem uma outra identificação, que é o quê? Ser uma serva eterna do Senhor Supremo. Eu vou dar uma palestra também só sobre a alma. É muito importante. Tenho recebido muitas perguntas sobre isso e acredito que no dia 14 de maio eu vou falar então sobre a alma, tá bom? Explicar tudo sobre a alma. Quem já quiser também nesse meio tempo se inteirar um pouco mais sobre o assunto, lá no meu canal tem uma série de aulas chamada Nitya Dharma, né, o Dharma Eterno, na qual, além de eu analisar o que é esse Nitya Dharma, eu também analiso a alma, explico também bastante coisa sobre a alma, tá bom? Mas aquilo ali é uma leitura de um livro do meu mestre, então tem uma outra linguagem, né, bem mais técnica para quem já é devoto, né, iniciado, para quem já tem o conhecimento. Mas as palestras aqui de sábado, elas têm justamente a função de trazer tudo de uma forma bem mais simples. Então, com certeza, vai ser uma outra palestra, não vai ser a mesma coisa daquela série de aulas, tá bom? Muito bem. Então, dito isso, nós temos os Nitya Dharmas, tá? Nesse aspecto, os Naimitika Dharmas, que são os Dharmas temporários. Tá? Nesse aspecto mais amplo e geral da função de cada um dentro da sociedade. Tá? Agora, nós temos outros aspectos de Nitya Dharma, de Naimitika Dharma, Dharma temporário, que são as atividades realizadas por essas pessoas. Por exemplo, as atividades realizadas por um Brahmana, elas são Naimitika Dharma. Tá? Por quê? Fazer orações 3 vezes ao dia nas muhurtas ou nas sandhias, que são os encontros das fases do dia, são atividades temporárias. São atividades que você só faz aqui nesse mundo material. A tua alma não vai precisar orar 3 vezes por dia nesses horários, né? Quando você alcançar a eternidade na morada divina. Então, são dharmas que são temporários. Um sannyasi, por exemplo, ele é um pregador. Isso é um dharma temporário, não é um dharma eterno. Eu não vou pregar na morada de Deus, lá não tem por que pregar, não é verdade? Então, por exemplo, meditação, yoga, pranayama, o que mais? Tratamentos, né, terapêuticos, ayurveda, tudo isso são dharmas temporários. Isso não tem a ver com a nossa alma em si.
Não tem a ver com as atividades que você realiza enquanto alma na eternidade. Que mais? Então, você tem também, por exemplo, os kshatriyas, né, que são os guerreiros, né, ou os soldados, são os reis, os governantes, os políticos, né? Eles têm também uma série de atividades que são temporárias também, né, que são seus naimitic dharmas, tá? E assim por diante. Mas quando você entra na categoria de Bhakti Yoga, aí a coisa já muda de figura. Enquanto nós estamos falando de karma, tá? Karma no sentido de trabalho, função social mesmo, enquanto também falamos de Karma Yoga, que é você fazer oferendas a Deus, né, das atividades que você está executando com uma finalidade de benefício próprio, né? Isso também é temporário, também relacionado ao corpo, né? Atividades frutivas que você executa com o interesse de melhorar a sua qualidade de vida, né? Mas que porventura você ofereça a Deus, você faça algum link com Deus, também ainda assim se mantém na categoria de atividades temporárias, de Naimittika Dharmas. Então nós temos, enquanto falamos de karma, karma yoga, jnana, né, conhecimento especulativo, filosófico ou impersonalismo, ou seja, buscar a compreensão do aspecto impessoal de Deus, tá, do Brahman, e com o desejo de fundir-se nesse Brahman, isso também é temporário. É bem interessante a gente entender isso. Vou falar um pouquinho sobre isso. O aspecto impessoal de Deus, ele é uma luz, né? Ele é uma efulgência, ele é uma energia que a gente chama de Brahman, ou Brahma Jyoti, que é o brilho do Brahman. Tá? Brahma Jyoti. Jyoti é brilho. E aí você tem a possibilidade de entrar dentro desse ambiente, né? A gente pode chamar de ambiente, tá? E só que você permanece naquele ambiente do Brahma Jyoti temporariamente. Você não consegue ficar lá eternamente. Por quê? Porque a alma, ela tem uma necessidade de interagir com Deus. A alma em si, ela não é uma luz, ela não é uma energia. Então ela não vai se fundir ou se misturar naquela energia do Brahma Jyoti, porque alma e Deus são coisas completamente diferentes. Então eu vou explicar isso também mais a fundo na aula do dia 14, né, sobre a alma. Mas o fato é que todas as almas que entram no Brahma Jyoti, elas têm uma identificação temporária com aquela energia, como se fosse um samadhi, né? Um sampragyata samadhi. Então há uma identificação total, né? Ou seja, existe a percepção temporária de que você é o próprio Brahman, porque você está espelhando na tua consciência aquele Brahman, então você se sente esse Brahman. Só que, na verdade, você não transformou, você não modificou a natureza da alma em si, que ia ter uma personalidade, que é existir eternamente e individualmente. A alma é indestrutível. No Bhagavad Gita, Krishna explica muito bem isso. Então, se a alma é indestrutível, ela não pode se tornar o Brahman, mas ela apenas tem uma ilusão de que ela é o Brahman por uma identificação de samadhi, né, de meditação. A palavra samadhi significa mesma consciência, sama mesma de consciência, né, ou inteligência, ou enfim, né, tem várias definições que você pode dar para a palavra de, né, mas, de modo geral, o samadhi é o quê? É quando você entra num estado de contemplação, né, que faz com que aquele objeto e você se tornem a mesma coisa. Mas isso não acontece na realidade prática, isso é apenas uma função da mente, tá? Uma função da mente.
Então, o que vai acontecer? A alma permanece ali no Brahman por um certo tempo, mas quando surge no coração da alma, né, algum desejo, né, principalmente o desejo de se relacionar com Deus, de amar a Deus, automaticamente ela sai daquele samadhi, daquele transe, e ela cai de novo aqui no mundo material. Por quê? Porque a alma tem uma necessidade intrínseca de desenvolver o seu dharma, ou seja, a sua função eterna, que é servir e amar a Deus. Tá? Então, mesmo entrando no Brahman, é um dharma temporário, não é um dharma eterno. Tá bom? Muito bem. Então, você pode ir até esse ponto. Né? Todos eles são dharmas temporários. Agora, quando você entra em Bhakti Yoga, aí nós estamos falando sempre de dharmas eternos. Tá? Então, na literatura védica, você vai encontrar sempre, no contexto de Bhakti Yoga, a palavra dharma sendo colocada como uma atividade que você faz eternamente. Tanto no seu processo de prática, de aperfeiçoamento, quanto também no estágio de perfeição adquirida. Né? Ou seja, as mesmas coisas que eu faço durante a minha prática de Bhakti Yoga, como cantar os santos nomes, adorar a deidade de Deus, oferecer orações, prestar reverências, né, cozinhar para Deus, uma série de coisas. Tudo isso você também fará quando você entrar na morada divina. São atividades que você continuará fazendo mesmo no estágio de perfeição final. Lá, na morada divina, você vai cantar os nomes de Deus, você vai adorar a Deus, você vai glorificar a Deus com orações. Oração, entendam, não é pedir para Deus para se livrar dos seus problemas, isso não é oração. Oração significa glorificação de Deus por meio de poesia, por meio de sutras, por meio de textos, né, invocatórios. Tá? Isso é oração. Nós temos uma influência muito cristã, de modo geral, de que oração é pedir alguma coisa para Deus. Não, não é isso. Isso não é oração. Isso é simplesmente uma súplica, né, ou um pedido enfim, né, de querer usar Deus para o seu propósito. Tá bom? Então, no sânscrito, nós chamamos isso de vandana. Tá? Vandana são as orações. Tá? Você vai também glorificar Deus na frente dele, na presença dele, né? Diretamente para ele. Enfim, então, todos esses dharmas, enquanto atividades devocionais, eles são eternos, né? Mesmo na fase de prática, tanto quanto na fase de perfeição adquirida. Tá certo? Então, esses são os Nitya Dharmas. A palavra Nitya significa eterno, ou seja, sem fim. Aquilo que você fará pela eternidade, né? Sempre. Aquilo que não perde a validade, aquilo que não perde a aplicabilidade, aquilo que não deixa de ter uma conexão com o que já é eterno, no sentido com Deus, né? Que é a fonte da eternidade, que é a própria eternidade personificada. Não é verdade? Então, o que é esse Dharma, afinal de contas? Né? A gente pode agora, então, já entrar para tentar definir esse Dharma. Tem um outro verso do Bhagavad Gita, né, no qual Krishna ele diz que ele descende, né, a cada era, né, para livrar a humanidade, né, dos seus problemas, das suas tendências demoníacas, né? O verso diz: Yadaya dahi dharmasya glani bharvati bharata. Ou seja, sempre que há um declínio no Dharma, sempre que a irreligião, a irreligiosidade, né, ou seja, o comportamento demoníaco, ele impera, né, eu descendo, Krishna diz, era após era, para restabelecer, né, esse Dharma. Ou seja, aqui Krishna usa a palavra Dharma
também com dois significados, né, diferentes. No sentido, ele diz, Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Agora já não é mais aquele Dharma que ele usou quando falou para Arjuna, no Sarvadharmam Parityaja. Agora esse Dharma, ele é no singular, é um Dharma, certo? E qual é esse Dharma? É a adoração a ele mesmo, é servir e adorar o Senhor Supremo. Esse é o Dharma que os Vedas apresentam como sendo o Dharma Supremo. Tá? Então, tem outro verso também do Srimad Bhagavatam que diz Savai punsam paro dharmo yato bhaktir adoksaje ahaituki apratihata yayatma suprasidati. Sutta Goswami está explicando para os rishis, né, de Naimisharanya, liderados por Shaunaka Rishi, qual é o Dharma Supremo para toda a humanidade, para todos os seres vivos até, incluindo, né, porque todos têm alma também, né, qual é o Dharma Supremo para todos, tá? Ou seja, ele diz Sarvadharmam Parityaja. Não, perdão. Savai Punsam Parodharmo. O que é esse Parodharmo? Parodharmo significa Param Dharma. Param é supremo. Qual é esse Dharma supremo para Savai Punsam? Punsam significa todos os seres vivos. Né? Qual é esse Dharma, né, que se aplica a todos os seres vivos, independente dos seus corpos e das suas funções sociais? Seres humanos, independente das suas castas, independente da sua idade, do seu sexo, animais, vegetais, qual é esse Dharma que transcende aos limites do corpo e da sociedade? Então ele diz, Yato Bhaktir Adoksaje, ou seja, é Bhakti, a devoção ao Senhor Supremo, né? Adoksha significa o quê? O Senhor Supremo, aquele que não pode ser compreendido pelos sentidos mundanos. Adokshaja, ele está para além dos nossos sentidos. Esse é o nome de Deus, o nome de Krishna, Adokshaja. Tá? Então, servir a Deus é o Dharma Supremo. Por quê? Todos os seres podem fazer isso. Mas os animais não praticam religião? Sim, de modo geral não. Mas existem alguns que fogem à regra. Existem vários animais que, dependendo do seu karma, né, da sua encarnação, ele guardou consigo algum tipo de consciência religiosa. Por exemplo, se ele foi um ser humano numa vida e depois regrediu ao nascimento de um animal, ele pode ter guardado aquela consciência devocional que ele tinha e continua aplicando ela mesmo no corpo de um animal. Que exemplo nós podemos dar sobre isso? Temos dois exemplos clássicos da literatura védica. É o exemplo de Bharata Maharaj, né, que era um grande rei, né, um grande devoto, renunciou ao seu reino todo, se tornou um vanaprastha, como eu expliquei no começo, foi para as florestas meditar em Deus, né, adorar o Senhor Supremo. Só que no meio do caminho, ele acabou encontrando um filhotinho, né, de corça que havia ficado órfão, e ele começou a cuidar daquele filhotinho de corça. Né? A mãe foi morta, né, por um tigre, e ele se viu naquela situação, né, de ter que cuidar daquele filhotinho. E nesse meio tempo ele começou a se apegar àquela corça. Quando a corça cresceu um pouco mais, ela começou a dar vazão aos seus instintos, e aí quando veio um bando de corças, ela automaticamente se identifica com eles e abandona a companhia de Bharata Maharaj e foge com aquelas corças. Bharata Maharaj ficou com muita saudade, com muita dor por aquela separação e foi atrás dele tentar encontrá-lo. Resultado, ele cai num precipício e morre. No momento da morte dele,
ele estava pensando naquela corça. E no Bhagavad Gita, Krishna diz, o que você pensa no momento da sua morte é o que você se torna na próxima vida. E por ele estar muito absorto naquele pensamento, na corça, ele se tornou, então, um servo na vida seguinte. Só que porque ele era um devoto já muito avançado, ele não perdeu a consciência devocional dele. Então, quando ele se viu naquele corpo de servo, mas com a memória ainda, né, devocional que ele tinha da vida passada, ele então entendeu que aquilo era um karma que ele precisava cumprir, e ele foi para a floresta viver próximo de um ashram, né, de vários santos Vaishnavas, onde ele podia sempre ouvir, né, as palestras dos santos falando sobre Deus, sobre Krishna, e também comer a prashada, que é o alimento oferecido para Krishna. Então ali ele manteve a prática espiritual dele mesmo no corpo de um servo, tá? Muito bem. Então esse Dharma supremo, que é o Param Dharmo, né, para todas as entidades vivas, ele é o quê? Ele é a devoção feita para o Senhor Supremo. E o verso continua dizendo, Ahaituki apratihata. Ahaituki significa sem motivações, desmotivado, ou seja, sem nenhum tipo de motivação que seja para o seu benefício. Ele acontece de maneira espontânea. Essa devoção, esse amor por Deus, vem de forma espontânea. E apratihata. Apratihata significa sem interrupções. Ou seja, é um fluxo contínuo de devoção por Deus, que é o nosso objetivo, né? Afinal de contas, nós não queremos ter essa nossa relação com Deus interrompida. Nós queremos estar continuamente 24 horas servindo a Deus, né? Quem tem essa ligação com Deus muito forte, quem entende quem é Deus, né? Quem procura sempre dedicar a sua vida ao serviço a Deus, é como se estivesse conectado numa corrente de amor, de bem-aventurança, algo muito sublime, né? E se você perde essa conexão, automaticamente você volta para aquela consciência material e você se sente muito mal, né? Você não quer estar naquele sentimento do mundo material, né? Então você quer novamente se conectar. Então todo o esforço de um devoto é manter-se sempre conectado, 24 horas conectado, né? Então essa é a meta de um devoto, tá? Então essa é a meta também do serviço devocional prestado eternamente, na morada eterna de Deus. Mas ele pode ser também ininterrupto aqui nesse mundo material. Basta que você evolua o suficiente. E quando você evoluir a este ponto de que a sua prática aqui no mundo material ela é ininterrupta, né, nem por um segundo você vai se desviar dessa conexão, aí você começa a entrar no estágio de perfeição, que a gente chama no estágio de samadhi. Agora, este samadhi que nós estamos falando não é o mesmo samadhi do qual eu me referi anteriormente, que é o samadhi da identificação total, né, com aquele seu objeto. Por quê? Porque nós não queremos ser Deus, nós não queremos nos identificar com Deus. Esse samadhi é a absorção plena no desejo de Deus. Ou seja, quando você está conectado com a mente divina, você conhece os desejos divinos, você conhece o humor divino, aí você está sempre conectado, sintonizado naquela energia divina. Esse é o samadhi para nós, essa é a definição para nós de samadhi, tá? Por quê? Se você se torna o próprio objeto da sua devoção, essa devoção ela se acaba, né? Ela simplesmente desaparece. Por quê? Porque o amor, o serviço, eles pressupõem dois objetos no mínimo. Um que está servindo, o outro que vai servir. Não é verdade? Então, para nós, Samadhi não é a mesma coisa que é para os yogis do Astanga Yoga, né, de Patanjali. Eles definem Samadhi de outra maneira. Eles não têm ali Bhakti Yoga. Eles não adoram o Senhor Supremo
como servos. Eles têm ali uma intenção de fundir-se no Brahman, né? De tornar-se um com o aspecto impessoal de Deus. Tá bom? Essa é a linha deles. Eles são gyanis, a gente pode dizer assim. Tá? Mas dentro da proposta de Ashtanga Yoga, que é uma proposta mais completa. Tem Jnana, mas também tem Asana, Pranayama, etc, etc. Tá? Mas eles são basicamente impersonalistas, ou Jnanis. Tá certo? Então, dito isso, esse Dharma, quando ele se faz, quando ele é compreendido por nós, né, automaticamente vai acontecer o quê? Nós vamos entender que a nossa ocupação, nosso dever supremo, enquanto almas e enquanto indivíduos também encarnados aqui, é nos dedicarmos ao serviço do Senhor Supremo. Tá? Esse é o Dharma Supremo. Então, quando Krishna vem e diz que ele vem restabelecer o Dharma, ele vem restabelecer a própria posição dele enquanto Deus. Tá? Isso é muito importante entender no Bhagavad Gita. O Gita não é nada mais do que Deus se revelando para nós. É Deus dizendo, eu estou aqui, eu vim aqui. Krishna diz claramente no Gita, eu sou Deus. E eu estou vindo para me revelar, me fazer visível, compreensível para vocês, para que vocês entendam, né, o que vocês devem fazer. E o que ele ensina para Arjuna são ensinamentos para nós, para todos nós. Tá certo? Muito bem. Então, eu já vou dar aqui uma deixa, né, para a próxima palestra, que vai ser sobre a alma, né, que é justamente o fato de esse Dharma ele ser a própria manifestação ou expressão da natureza intrínseca da alma. Esse Dharma ele não é escolhido por ninguém. Você não escolhe o Dharma. Você entende qual é o Dharma. Tá? E esse Dharma, ele tem a ver com a relação específica que você vai manter com Deus. De modo geral, a gente fala devoção a Deus, né? Que é o Dharma de forma geral. Mas dentro dessa devoção, dentro desse serviço a Deus, você vai ter aí uma série de possibilidades de serviço. Certo? Ou seja, cada alma tem um Dharma específico dentro desse Dharma maior, que é a devoção. Ou seja, cada alma, cada um de nós, por sermos únicos, né, por sermos indivíduos eternos, ou seja, não há uma alma igual a outra, né, nós temos uma forma de servir a Deus também única, também especial. Descobrir o Dharma dessa alma, descobrir qual é a função dessa alma, né, na relação que você tem especificamente com Deus, é o grande objetivo da autorrealização do Bhakti Yoga. Tá? E aí não tem quem possa dizer o que é. Cada um de nós, de acordo com a nossa prática espiritual, terá essa revelação, terá essa compreensão. Né? O que difere do meu serviço, né, e do serviço das outras almas para com Deus, isso só a nossa experiência direta, da relação direta com a alma pode se revelar, pode manifestar para nós. Tá? Não tem como eu dizer qual é a sua, né, e nem qual é a minha, até que eu entenda a minha. Agora, quando nós nos encontrarmos na morada divina, nós poderemos, obviamente, nos reconhecermos enquanto almas ali, não enquanto Swami, né, ou, enfim, ou Michele, ou Gina, não. Enquanto alma, nós vamos nos identificar, nos reencontrar, mas sem essa memória passada, claro, né, porque são bilhões de vidas, né, e lá você vai automaticamente ver ali manifesto, né, o que é o Dharma de cada uma das almas em separado. Tá? Esse tema Dharma é muito interessante, são muitas coisas que a gente pode estar falando sobre isso, então a gente vai estar
no dia 14, na verdade, falando sobre isso. Tá? Aí no dia 7, que é próximo sábado, a gente pode, eu vou pensar num outro tema que seja um tema também ligado a isso, para a gente poder linkar essas 3 palestras de hoje, né? Que é a do Dharma e depois em relação à alma. Tá bom? Muito bem. Olha aqui, o Amarnata pergunta, a Nameshwari pergunta, se toda alma que está no mundo material vai conseguir ir para o mundo espiritual ou algumas almas ficarão para sempre perdidas no mundo material? Não, para sempre não. Em algum momento, essas almas elas vão deixar o mundo material, tá? Com certeza. Muito bem, então não tem mais nenhuma pergunta aqui sobre esse assunto. Vamos então passar para a nossa análise da citação do Sadhguru, que tem também a ver com o nosso tema de hoje, tá? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Maria do Carmo, sim, pode fazer. Uhum. Faz referência ao ashram, relativamente como se fossem as fases da vida, né? Na perspectiva indiana. E também eu já ouvi falar, e até mesmo você disse, de ashram como um local onde físico, né? É a mesma coisa ou a palavra, o som é igual, mas é diferente? Porque eu nunca Não, ouvi é a mesma palavra. a mesma palavra, mas a Uhum. referência é diferente. Isso. É a mesma palavra, só que com um sentido um pouco diferente, tá? No sentido de que um ashram é um local onde você vai desenvolver as práticas espirituais, né? Você vai fazer a sua atividade espiritual, tá? E os ashrams, no sentido das divisões das fases da vida, também tem o sentido da maneira como você vai praticar a tua espiritualidade dentro dessas fases da vida. Também são ambientes de prática no sentido mais metafórico, né? Como a tua espiritualidade vai estar ligada na fase de brahmachari, na fase de grihasta, na fase de vanaprastha e na fase de sannyasi. Tá? Porque na cultura védica não existe dissociação de vida espiritual e vida material. Tá? Indivíduos podem desassociar uma coisa da outra, mas os Vedas não. Então, são as formas de você praticar a sua espiritualidade dentro dessas 4 fases. Isso também está intrínseco, né, a elas. Tá bom? Muito bom, entendi. Obrigada. Por nada. Olha, eu estou vendo aqui no chat, tem muitas perguntas sobre a alma, mas eu vou deixar para responder isso na palestra de alma, tá bom? Seu Antônio, vamos deixar para... Senão a gente vai fugir um pouco aqui do nosso tema. Então a Sumangla está lembrando, né, que os próximos sábados são dia 8 e dia 15. Estou fazendo confusão, verdade. Então, dia 8 e dia 15, então nós teremos as nossas próximas palestras. Muito bem, vamos então aqui fazer uma análise dessa citação que foi mandada pela Júlia, pela Jagat Mohini, que é do Sadhguru. Né? O Sadhguru, ele é um indiano, né, que começou um projeto social na Índia, lá no sul da Índia, né, há muitos e muitos anos, é casado, tem uma filha, né, enfim, muito inteligente, extremamente inteligente, isso aí não tem como negar, né? E começou a fazer um trabalho social. O trabalho dele é meramente social, tá? Não tem nada de espiritual. Só que ele foi ganhando, vamos dizer assim, fama por conta das respostas muito, vamos dizer assim, muito inteligentes dele, enfim, pela maneira como ele lacra muitas vezes, vamos usar aqui a gíria do momento, né?
Ele dá umas lacradas fortes, né? Dá umas tiradas fortes. O público gosta disso, né? As pessoas elas gostam muitas vezes dessas personalidades. Não é à toa que nós temos aí várias delas como hoje liderança, né? Social. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas gostam de personalidades que são ousadas, né? Que têm, vamos dizer assim, que fazem uso de uma lógica reversa muito boa, né? Como os sofistas, por exemplo, na Grécia Antiga. Tá? Então, essas pessoas tendem a fazer muito sucesso, né? Principalmente porque o público não tem base de conhecimento nem de experiência para questionar o que está sendo dito. Então, fica fácil você ter um argumento retórico, lógico e imediato que satisfaz a mente das pessoas ali só com aquilo que ela está ouvindo. Então, é uma construção lógica feita com premissas erradas. Então, é uma falácia. Você parte de um ponto errado, de um ponto equivocado, para justificar uma coisa baseada nisso. E por mais que você seja lógico na sua explanação, né, e pareça correto, não está correto, porque você já partiu de um ponto equivocado, de um ponto de inverdade. Tá bom? Então, ele, enfim, conquistou, né, aí muita audiência e, enfim, dentro desse guarda-chuva védico, que eu sempre falo desse manto védico, só que ele não tem absolutamente nada de védico, tá? E ele muitas vezes já declarou isso de maneira muito sutil, né? As pessoas quase não percebem, né? Então a gente vai ver uma citação dele aqui. O título do vídeo, né, que a gente tirou essa citação, chama-se Desenvolvendo-se Espiritualmente a Cada Momento. Então, de cara, a gente já tem que entender aqui o que é espiritualidade, né? Então, quem ainda não ouviu a minha palestra sobre o que é espiritualidade, precisa ouvir. É uma palestra fundamental para você começar a entender um pouco do que está acontecendo, tá? Do que você está fazendo, qual é a tua meta, né? O que é de fato uma prática espiritual. Então, vai lá no meu canal, né? Na série da sabedoria védica, que são as palestras de sábado, estão sempre na pasta de sabedoria védica, tá bom? E lá você vai, então, ouvir essa palestra, o que é a espiritualidade. Muito bem. Então, parece que é um título interessante que ele coloca, desenvolvendo-se espiritualmente a cada momento. É o que todo mundo deseja, não é verdade? Então, só que nesse vídeo, ele fala o seguinte, que não devemos nos identificar com nada e que a nossa conexão deve ser apenas consigo mesmo, né, conosco. Pois não existe nada no mundo que substitua o eu, já que toda forma de experiência que você adquirir será através de você mesmo. Assim, se você não se identificar com nada, irá conseguir a libertação. E a complicação da vida está apenas em nosso psicológico, pois a vida em si é simples e a mente é que complica este processo. Então, ele conclui dizendo que a vida simplesmente acontece e você tem apenas que morrer e permitir que a vida e a morte ocorram de forma graciosa. Soa poético, soa misterioso, né? Parece uma solução muito clara, direta e prática, mas aqui já começa a primeira discrepância que eu vou apontar para vocês. Qual é? Ele colocou o título como espiritualidade. Então, a gente define o que é espiritualidade como sendo tudo aquilo que nos remete à relação com Deus. Isso é a definição de espiritualidade, tá? Só que aqui, na explicação dele, ele tirou Deus, não existe Deus aqui. Ele diz que tudo não passa do próprio eu. Aí já começa a complicar. Os Vedas jamais falam isso, jamais vão falar isso, que o eu é superior a tudo.
o eu ser superior a tudo, eu vou traduzir para vocês numa linguagem ocidental muito clara. Isso chama-se satanismo. O que é o satanismo? É o homem acima de todas as coisas. É o famoso pentagrama com a ponta para baixo. Quem estudou um pouco de esoterismo ocidental sabe disso, né? Então, se o eu é superior a tudo, isso é uma outra espécie de satanismo. Você colocar o eu, o sujeito, acima de tudo, né, isso é satanismo, isso é ateísmo. Tá? Então, isso não pode jamais ser védico. Palavras do Sadhguru. Tá? Vocês podem procurar esse vídeo dele, caso vocês queiram tirar a prova, né? Enfim, né? Eu posso, vocês podem achar que eu estou aqui, sei lá, manipulando, enfim, inventando alguma coisa. Procurem como desenvolvendo-se espiritualmente a cada momento. Esse é o título do vídeo dele, é um canal dele em português, tá? E aí vamos lá. Então ele fala que não devemos nos identificar com nada, apenas com você mesmo. Bom, esse você mesmo também tem um outro problema nisso. Porque esse você mesmo, ele é o quê? Ele é o teu falso ego, ele é a personalidade temporária, né, na qual você está hoje encarnada. Esse eu, se for a alma, as pessoas não têm acesso à alma delas, né? Nós que estamos praticando, né, por anos a fio, né, que somos dedicados a isso, que estudamos, sabemos que a identidade da alma não se revela da noite para o dia. Você pode sim saber que você é uma alma, mas como essa alma é, qual é o arrancar dela, qual a identidade dela, isso você não sabe de uma hora para outra. Você precisa se purificar muito, você precisa fazer uma prática espiritual por vidas e vidas, tá? Até você conseguir, de fato, acessar essa alma. Então, não é uma coisa simples. E o que ele fala aqui é uma instrução prática para você, hoje. Só que esse você hoje não é você de verdade, porque você não é esse corpo. Você não é essa pessoa, homem, mulher, criança, adulto, brasileiro, americano, indiano. Você não é isso. Então, se você vai se identificar com isso, que é o que você tem diante de você, você já começou errado. Porque isso não é uma verdade, isso é uma ilusão. Essa personalidade que nós temos aqui é uma ilusão. Ela não é uma realidade, ela não é eternidade. A verdade, ela pressupõe eternidade. Tudo que é verdade é eterno. Tudo que não é verdade é ilusório, é temporário. Essa associação ela é muito clara nos Vedas, tá bom? Então, vamos agora seguir para a próxima parte aqui. Então, ele diz o seguinte, já que toda forma de experiência que você adquirir será através de você mesmo, né? Então, se você não se identifica com nada, acontece a libertação. Olha, ele não disse absolutamente nada. Tá? Aqui, se você separa parte por parte, no fundo não tem nenhum sentido. Tá? Por quê? Libertação. Libertação do quê? De onde para onde? De quem para onde? Ele não especifica. Né? Libertação aqui pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser a libertação do próprio eu, mas ele não falou que o eu é que era a razão de você existir, a única forma de identificação, então já se contradisse, né? Aí já de cara, né? Obviamente. Né? E quando ele diz que toda forma de experiência vem através de você mesmo, você tem que se identificar com nada. Ora bolas, se eu me identifico com nada, que base eu tenho para tirar um ensinamento, para tirar uma experiência? Se eu não comparo com nada, se eu não tenho um parâmetro de certo, né, um parâmetro de Dharma, então como eu vou saber que eu estou chegando a algum lugar que seja correto? Então a gente volta àquela velha máxima: se não há Deus, tudo é permitido. Quem estabelece o que é certo e o que é errado é Deus, não somos nós. O famoso "faz o que tu queres, há de ser o todo da lei", Aleister Crowley, né, cantado aí pelo Raul Seixas. O que é isso? Satanismo. O que o Sadhguru está dizendo aqui em outras palavras?
satanismo, faz o que tu queres. Há de ser o todo da lei. Por quê? Porque não há nada, não há referência. Então percebam que ele não coloca como referência os Vedas. Ele não coloca como referência o mestre espiritual. Ele não coloca como referência Krishna ou Deus, a palavra de Deus, ou mesmo que ele entendesse Deus de outra forma, ele não coloca Deus. Ele coloca o quê? O eu. E esse eu, quem é esse eu? Tá? Então, assim, falou e não disse nada. Na verdade, passou uma mensagem subliminar de satanismo. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Porque o Sadhguru, ele faz várias magias. Tá? Eu já vi vários vídeos dele fazendo pujas, fazendo magias. Ele é uma espécie de mago, tá? Ele faz alquimia, inclusive ele manipula mercúrio, manipula uma série de coisas, tá? Que os alquimistas antigos sempre fizeram. É uma espécie de magia negra, eu vou deixar bem claro isso, tá? Com o objetivo de obter o quê? Poder. Poder social, poder, enfim, sobre as pessoas, tá? E ele faz adorações a entidades que são voltadas para isso, tá bom? Ele faz vários rituais. Inclusive, ele filma alguns deles, né? Tenho certeza que outros não são filmados. Quando a coisa fica mais pesada, isso tudo não é filmado, mas você pode claramente ver lá, em alguns vídeos dele, como ele adora deidades de Kali, né, de Durga, que são deidades na Índia que estão relacionadas à matéria, né, ao material. Tá? E quem faz adoração à matéria são os satanistas, são os magos negros. Eles estão interessados em manipular a matéria, a Prakriti. Tá? E assim, agora eu vou dar um depoimento meu, né, pessoal. Eu não preciso nem que eles abram a boca para falar. Né? Eu só de olhar para essas pessoas, eu já vejo neles a aura deles, eu já vejo a cara deles, a cor deles, né? Já vejo a intenção deles, tá? E com certeza não é positivo. Não é positivo. Tá bom? Muito bem, mas eu preciso trabalhar dentro de um plano objetivo, né? Eu não posso trazer aqui a minha subjetividade e achar que isso é suficiente, porque não é, né? As pessoas não têm por que acreditar na minha subjetividade. Então eu preciso trabalhar com informações que são objetivas e comuns a nós. Então a gente vai fazer uma análise do que ele está falando e aí você vai entender pelas palavras dele quem ele é, não pelo que eu disse ou pelo que eu achei que ele fosse. Entende? Então é muito importante um pregador, alguém que quer estabelecer a verdade, que não trabalhe com a subjetividade. Eu acho, eu vi, eu tive uma experiência, eu sonhei. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não funciona. Porque você vai estar trabalhando, você vai estar incentivando as pessoas a fazerem o mesmo, a serem também subjetivas como você. E você não está ensinando elas a buscarem uma referência externa, uma referência palpável, real, concreta, e comum a todos, que é o conhecimento védico. Então, aqui, eu quero deixar bem claro um outro ponto. Você pode querer fazer o que você bem entender. Você pode querer seguir o Sadhguru sem nenhum problema. Agora, o meu objetivo aqui é simplesmente desassociar essas pessoas da cultura védica. Para que o leigo, o ignorante, não associe essas pessoas com a cultura védica. Tá? O meu papel aqui é esse. Eu não quero que ele vá preso, eu não quero que ele deixe de fazer o que ele faz. Ele é livre. Ele é livre, eu deixo ele livre. Eu não tenho nada assim contra ele num sentido mais amplo da palavra, né? Mas eu quero desassociar essas pessoas da cultura védica. Eu quero mostrar que a cultura védica não é o que eles estão ensinando. Tá bom? Muito bem. Então, aí depois ele termina já falando também um monte de coisa, só para poder finalizar ali, né? E aí depois ele fala, e aí você conclui que a vida simplesmente acontece e você tem que apenas morrer e permitir que a vida e a morte ocorram de forma graciosa. Não disse nada. Não disse absolutamente nada, entendeu? Não dá nem para comentar isso aqui. São palavras vazias, sem conexão, né? São assim, é uma frase muito poética,
né? Na poesia isso cabe, né, de maneira perfeita, mas na ciência espiritual não. Na filosofia isso aí não cabe. Tá? Fica muito vago, entende? Né? Apenas morrer, viver, permitir que a morte e a vida aconteçam de maneira graciosa, assim, coisas vagas. O que é maneira graciosa, a vida e a morte? O que significa isso? Entende? Então não é nenhum ensinamento que você leva para casa e você sabe, tá, agora eu vou dar esse passo. Não é. São coisas que vão mexer com os seus sentimentos, vão mexer com o seu gosto literário, né? Trazem um tanto de imaginação, deixam que você imagine muita coisa, entende? Esses mestres, eles trabalham dessa maneira. Eles falam essas frases meio soltas, meio assim genéricas, para deixar que você trabalhe dentro delas da maneira como você entende elas, para que ele possa ter o quê? Um leque maior de pessoas seguindo eles. Quando você especifica muito, como nós fazemos, né? Nós especificamos muito, nós limitamos muito aqui, ó, é esse o caminho e é assim, Bhakti Yoga é isso. Você automaticamente elimina muitas pessoas de seguirem. Eu vejo isso na minha pregação claramente, né? A gente convoca para um curso do Vedanta, por exemplo, e as pessoas vêm achando que vão ouvir, né, um monte de coisa. Quando eu começo a especificar, limitar, direcionar muito, o Vedanta é isso, aí muita gente vai embora e desiste. Por quê? Porque eu não dei espaço para as pessoas construírem no imaginário delas o que é o Vedanta para elas, o que é o Vedanta na vida delas. E é isso que esses mestres fazem, né, com as pessoas. Tá? Eles não cumprem nem o papel de mestre deles. Né? Quer ver um exemplo? O Krishnamurti. O Krishnamurti escreveu um livro para provar que não é preciso escrever livro nenhum. Né? Ele é um mestre que diz que não há necessidade de haver mestres. Então, eles são muito contraditórios, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem desassociar eles do próprio ensinamento deles. Tá? Então, fica uma coisa muito vaga. Por quê? Porque eles querem público, eles querem gente para segui-los. Eles precisam abrir o leque deles o máximo possível para poder captar o maior número de pessoas possíveis, porque o objetivo deles não é conduzir as pessoas para a vida espiritual, não é seguir a orientação dos Vedas, é fazer nome, fama, dinheiro. Esse é o objetivo deles. Entende? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui no chat. Aqui, o seu Antônio pergunta sobre o Sai Baba. A mesma coisa. Está na mesma categoria do Sadhguru. Tá? Não é um avatar, não é um santo, nada disso. Se quiserem, podem trazer depois uma citação dele. Analisamos também um pouco da biografia dele, conheço bastante dele, tá? Já vi muita coisa. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui a Márcia Cristina pergunta: quando oramos, é correto pedir para encontrarmos nosso Dharma, Dharma que Deus escolheu para a gente? Então, Márcia, sim, com certeza. Esse é um dos pedidos que nós podemos fazer, né? Porque isso tem a ver com o serviço a Deus. Então, tudo que tem a ver com o serviço a Deus, nós podemos pedir para Ele. Não é um egoísmo nosso. Né? Por quê? Porque o objetivo final é fazer com que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível. Não é verdade? Deixa eu olhar aqui de novo. O Rodrigo pergunta: Swami, você poderia ensinar prática como fazer as orações, como conversar com Krishna? Posso, com certeza, mas aí vai ter que ser no privado, você me manda um WhatsApp e eu te ensino, tá bom? Para a gente não fugir aqui muito do nosso tema, tá bom? Até porque demora bastante, já estamos aqui já quase no nosso tempo, tá? A Michele está agradecendo por abrir meus olhos com o archote do conhecimento. A Maria do Carmo também agradece. Bom, muito bem, pessoal. Eu acho que por hoje já está
né? Bastante, bem suficiente. E qualquer dúvida, me escrevam, perguntem, não se constranjam de fazer qualquer pergunta, mesmo que vocês queiram até muitas vezes me desafiar, né? E dizer coisas que vocês viram, que vocês não gostaram, podem falar à vontade. Eu não tenho aqui nenhum milindre, nenhum problema. Sou uma figura pública, represento meu mestre e preciso estar, né, obviamente, sujeito aos questionamentos, que são fundamentais para a vida espiritual. Se você não questiona, né, você não avança espiritualmente. O primeiro verso do Vedanta Sutra diz: Atato Brahma Jigyasa. Devemos questionar o que é a verdade absoluta. E vamos questionar de quem? Dos mestres. Na verdade, vamos perguntar para eles e vamos sanar todas as dúvidas ao máximo, né, para que nós tenhamos plena consciência, né, e conhecimento do que é essa verdade. Tá bom? Muito bem. Então, um bom dia a todos. Hare Krishna.